Alô, amigos do Nações da Bola, aqui hoje fazendo uma externa, saímos lá, né, do nosso estúdio e hoje viemos aqui, estamos sendo recebidos, na verdade, pelo grande mestre do jornalismo esportivo, José Maria de Aquino. Nós temos aqui ao nosso lado um dos ícones, né, do jornalismo esportivo. Então nós queremos agora o nosso primeiro bom dia, os nossos cumprimentos do nosso José Maria de Aquino. Obrigado por nos receber. Muito bom dia, Vitor, grande amigo da ponta esquerda, um ruim de bola, rapaz. O Muricy queria arrancar o cabelo dele todo dia. Brincadeira, jogava muito. Era Valtinho, Muricy, Colonese, Ministro e Vitor Hugo. Grandes alegrias nas tardes e nas manhãs, lá no campo do Nacional principalmente, né? Jogavam muito. Grandes tempos do Dante de Leite, que eu colocava meu filho no ombro, filho que hoje está com 50 anos, e ia ver aquela beleza de futebol, que já não tem muito igual hoje, nem mesmo no Dante de Leite. Muito bom dia a você, bom dia aos amigos todos, e naturalmente aos nossos ouvintes e espectadores. Legal, agora o nosso companheiro de sempre, Vanilton Zambrotti, que está sempre com a gente. O seu alô para os nossos internautas, Vanilton. Bom dia aos internautas, bom dia, e faço minha, viu, aqui nas palavras do Vitor Hugo, né? Grande mestre, grande conhecedor do futebol brasileiro, do jornalismo brasileiro, entendeu? Muito obrigado por nos receber na sua residência aí, tá bom? A alegria é toda minha. Bom dia aos internautas e bom dia a todos aí. Bom, tinha um locutor, antigamente, que dizia assim: o moço que veio de Miracema, Fiore Gilhote, tão querido, tão famoso, né? Conta pra gente, para os nossos internautas, como é que o moço de Miracema veio para a cidade grande para se tornar esse grande jornalista? Nasci no interior do estado do Rio, numa cidade pequena chamada Miracema. E cidade pequena, há 86 anos atrás, tinha menos emprego do que hoje. Hoje tem muito menos emprego, tem poucos empregos e tinha muito menos. Então meu pai naturalmente disse: quando terminar o ginásio, tem que cair fora daqui para ganhar vida numa outra cidade, uma cidade maior, onde tem mais espaços. Todo mundo ia para Niterói e Rio, que ficam perto de Miracema, 270, 300 quilômetros. Mas meu pai quis que a gente viesse bem mais longe. Vocês vão embora para São Paulo, vocês vão sentir saudade, mas não vão aparecer aqui todo final de semana. E viemos para cá, meu irmão, eu depois, meus primos, e aqui fixei a vida e residência. Jamais pensei em ser jornalista, mas nós não mandamos no nosso destino. O destino é que determina. Nunca quis ser. Grande mestre, mais uma vez, grande mestre, doutor, né? José Maria de Aquino. Como fanático são paulino, que nós sabemos que você é. São duas perguntas numa só. Você tem... O que você acha do São Paulo atual, né? E que, se você, como carioca, nós sabemos que você é também, né? Carioca da Gema. E você tem algum time, além do São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem algum time de coração também, não? Não, quando eu era um garotinho lá, eu sempre brinco com meus amigos que ficaram ainda por lá, outros no Rio, outros em Niterói. Eu sempre brinco que quando eu era garotinho eu flertava com o Flamengo. Mas quando eu vim para São Paulo, 5 ou 6 dias depois que eu cheguei aqui, teve a disputa do título do Paulista de 1950, que já foi em 51. O Palmeiras e São Paulo empataram por 1 gol. O São Paulo tinha 5 pontos na frente em 4 jogos. Ele perdeu 3 jogos com 1 ponto atrás e foi devidamente roubado naquele jogo. Palmeiras e São Paulo 1-1, no dia 16, se não me engano, de fevereiro, já de 1951, e aí, como eu vi que roubaram o São Paulo, eu passei a torcer por ele. E outra perguntinha, com relação ao São Paulo de hoje, o que você acha? Então, mas o futebol de hoje é muito diferente do futebol de antigamente, dentro e fora do campo, né? Eu acho que o que está errado, a diferença, não é que está errado, a diferença fora do campo faz com que o futebol seja inferior dentro do campo. O São Paulo hoje, infelizmente, eu acho que é mal administrado, né? Já vem do tempo do Juvenal Juventus. O Juvenal Juventus implantou lá uma política de administração que não me agrada, não gosta. E aí o Leco é o herdeiro do Juvenal Juventus. O Carlos Miguel entrou e fez aquilo que todo mundo sabe que ele fez, veio então o Leco, e aí reflete no time. Eu acho o time ruim, um time mal treinado,
Acho que o Cuca não conseguiu ainda se encontrar. O Cuca fez uma cirurgia do coração. Eu acho que ele naturalmente deve ter receio de ter emoções mais fortes, de brigar com os jogadores, de brigar com o time, brigar no sentido de exigir mais. Eu acho que São Paulo está a desejar. Obrigado. Ô, José Maria de Aquino, me diz uma coisa, vamos voltar lá no ano de 65, aí apareceu o Jornal da Tarde na sua vida, e depois disso, um prêmio extra de jornalismo, que é aquilo de excepcional, que mais um repórter almeja. Conte para os nossos amigos esse histórico muito bonito. Obrigado. Eu vim para cá, como já disse, meus pais mandaram, depois eles vieram também. E eu acabei entrando na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, me formei advogado, estava me preparando para ser promotor público, já trabalhava até na secretaria, já estava ali no caminho, quando abriu o Jornal da Tarde, e meu cunhado, Luiz Carlos Seco, e meu irmão, Paulo de Aquino, trabalhavam no Estadão e começaram a insistir para que eu fosse fazer lá um teste no Jornal da Tarde. Eu não quero ser jornalista, nunca pensei na minha vida e não quero ser jornalista, mas insistiram tanto. E eu sempre tenho assim que quando uma coisa bate muito na mesma tecla, a gente deve ouvir. Que pode ser que ali seja o seu caminho. E acabei indo lá fazer um teste. E fui aprovado, não ia aceitar, mas aí houve alguma coisa que não vale a pena aqui agora. E eu acabei aceitando ganhar até muito menos do que eu já ganhava trabalhando fora. Não é? Por uma questão de birra, de bronca, né? E aí comecei a advogar e a ser jornalista, fui tomando gosto pela coisa, apareceram as viagens, eu acabei largando a advocacia, fazendo só de graça para amigos e tal, fiz muita advocacia para amigos, sem cobrar, e fui me tornar jornalista. Em 68, tive a sorte, não é, de escrever junto com Michel Laurence uma série de reportagens falando sobre jogador de futebol, um escravo, que era uma frase que o Pelé fez. Naquele momento, um dia qualquer, o Pelé disse, a vida do jogador é um escravo, ele treina, joga, viaja. E, na verdade, era difícil, era complicada naquela época. Ganhava-se muito menos, não tinha tanta assistência, não tinha direito a passe. O jogador, ele treinava num time, assinava contrato e estava preso para o resto da vida. Se ele quisesse sair, o time que o tentasse contratar teria que pagar o que o clube quisesse. Até 1968 foi assim. Então, realmente era uma coisa de escravidão. Encontramos alguns jogadores com a perna toda lascada, quebrada, que o clube não dava assistência. Fizemos uma série boa de reportagens e acabamos ganhando um prêmio, que é realmente um prêmio ambicionado por todo jornalista que faz não só esporte, não é? Porque o prêmio é geral para todo tipo de jornalismo. Tivemos a sorte de ganhar e aí a carreira deu uma deslanchada e eu fui ficando cada vez mais jornalista e menos advogado. Sorte do jornalismo e sorte interganho não, competência, que todos os amigos do jornalismo sabem, é uma referência, né, para aqueles que já estão, imagine para quem está começando. Vanilton. Pegando uma carona na pergunta do Vitor Hugo, que além de você fazer um brilhante trabalho no Jornal da Tarde, na revista Placar também, você teve algum outro veículo de comunicação que você trabalhou também, Aquino? Naquela época, quando abriu o Jornal da Tarde, o jornalismo estava bem presente. O Jornal da Tarde era um jornal muito forte, era do Grupo Estadão, e qualquer importância necessária em dinheiro eles gastavam para você fazer um bom trabalho, né? E aí a gente teve sorte, ganhamos aquele prêmio, ganhamos outros prêmios da Associação dos Jornalistas, enfim, tinha vários prêmios. Felizmente eu ganhei, e aí a revista montou uma revista chamada Placar, né? Revista Placar. E nos convidou para ir para lá. Fomos um grupo para lá, trabalhei de 70 até 82, quando fui demitido, e aí fui trabalhar na Rede Globo de televisão. Eu fui demitido porque eu recebi, vou esclarecer bem direitinho, em 82 eu recebi da TV Globo um convite para ir comentar a Copa da Espanha, ser um dos comentaristas. Eram 3 equipes, eu formaria como comentarista em uma das equipes, junto com o Carlos Valadares, que era um locutor de Minas, e acabei indo como freelance e depois fui contratado para chefiar o esporte
aqui em São Paulo, da TV Globo. Que bacana, hein? Parabéns, viu? É. E ao longo dos anos, José Maria de Aquino, diz aos nossos amigos ali, quantas Copas do Mundo, e se houve Olimpíadas, tudo aquilo que ocorreu nesse período? Ô Vitor, o jornalista, a maioria dos garotos principalmente, eles contam muito, dão muita importância, e é importante, mas eles dão uma importância, que, no meu entendimento, maior até do que deveriam dar para quem vai até o local da Copa, o local da Olimpíada. É importante, você vai, depois você conta para o vizinho, para os netos, para a namorada, para a mulher, traz presente, que você esteve na Copa. E lá você vê muito menos do que você, de jogos, do que se você ficar em São Paulo, no nosso caso. Eu fui em 1970, a revista Placar, ela montou naquele ano, e nós fomos cobrir a Copa de 70. Depois eu fui na Copa de 78, na Argentina, fui à Copa de 82 na Espanha, comentando para a Globo. Em 86 eu fui como chefe de reportagem da TV Globo, outra vez no México. E fui à Olimpíada de 76 no Montreal, no Canadá. Fui em Moscou, a Olimpíada de 80. Fui em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Olimpíada de 84. E depois como o chefe do esporte aqui em São Paulo, chefe da redação do esporte em São Paulo, a gente tinha que ficar aqui, tanto para Copas como para as Olimpíadas, para poder comandar o pessoal que fica aqui. Porque quem vê uma Copa e vê uma Olimpíada, imagina que só trabalha quem aparece no vídeo, com o microfone na mão, e só trabalha quem está lá. Não, quem trabalha aqui trabalha muito mais do que quem está lá. Só não recebe os prêmios, que é coisa boa, né? Que costumavam receber os que iam para a Copa e a Olimpíada, no caso da TV Globo. O Aquino, sobre a inédita cobertura que você fez sobre o casamento de um tal de Edson Arantes do Nascimento, que ninguém conhece, acho que o nosso internauta não conhece Edson Arantes do Nascimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse inédito trabalho que você fez lá na época. Não, eu e uma um grupo de jornalistas. Claro. Eu era o minhoca do grupo. Não, tinha começado aquele ano, não é? Foi em fevereiro, na segunda-feira de Carnaval de 1966, fevereiro. E o jornal tinha começado no dia 4 de janeiro. Eu era uma minhoca, mas o Jornal da Tarde era um jornal muito forte, muito importante. E a manchete do Jornal da Tarde, do primeiro número, quando foi para as bancas, era Pelé Casa no Carnaval. E aquilo deu Nossa, que legal. Um estrondo imenso, né? Nem ele imaginava que tivesse aquela repercussão toda. Porque um pouco antes, embora devesse, um pouco antes, o Coutinho tinha se casado na igreja do Imbaré e tanta gente invadiu a igreja, porque é uma invasão, né? Subiram no altar e tudo mais, andaram quebrando coisa. Então o Pelé já não foi casar lá, embora ele morasse ali no Imbaré. Ele casou numa casa, casou na casa dele, na própria casa dele. Então, como o jornal deu a manchete, na hora do casamento, na semana do carnaval, despachou para lá 8, depois mais 2, depois mais 2. No final éramos lá umas 12 pessoas, né? Correndo o dia inteiro, sem dormir, sem nada, dormia, corria, descobrindo pautas, descobrindo o que falar, o que escrever, porque o jornal queria 2, 3, 4, 5 páginas todo dia e não tinha outro jeito. E aí fomos lá cobrindo e ganhou-se o prêmio S. Mas eu eu participei da equipe, mas quem for receber foi o Mino Carta, que era o chefão e tudo mais. Parabéns. Ô, Zé Maria de Aquino, você falou sobre Pelé e a sua geração viu vários jogadores do mundo todo, em todas as épocas. É Pelé e o resto? Ou você coloca alguém no mesmo patamar do rei? É muito complicado você querer colocar alguém no nível do Pelé, né? Uma vez eu estava conversando com o Zito, não era uma entrevista, era uma conversa. Ele falou assim, eu tenho um recorte de um jornal muito bacana, da entrevista que você fez comigo, aí estavam conversando na porta do Santos, eu nunca contei isso para ninguém, vou falar aqui pela primeira vez, nem tive coragem de contar. E o Zico me disse assim, o Maradona é igual ou é melhor do que o Pelé. Se eu estivesse entrevistando, eu teria colocado isso no lugar onde eu estava trabalhando. Como era uma conversa e não foi gravado, eu jamais poderia dizer, ele poderia estar dizendo brincando.
Porque ninguém foi igual ao Pelé e ninguém vai ser igual ao Pelé. Mas eu vejo hoje, ao contrário de muita gente, um jogador que é muito jogador. É craque, na exceção da palavra, na forma como eu acho que um jogador tem que ter, pode receber essa denominação de craque.